Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial lançou o primeiro edital de 2015 para a seleção de projetos que contribuam com a implementação do Sistema Nacional de Programação da Igualdade em todo o país. 4 estados e 16 municípios já aderiram a esse programa. Confira. Esse dinheiro vai apoiar ações de capacitação de pessoal em comunidades tradicionais e para a criação de planos, de órgãos e de conselhos nos estados, municípios e no Distrito Federal. O objetivo nosso principal é expandir, descentralizar e fortalecer a política de promoção da igualdade racial. Então, nesse edital, que ele está aberto para estados, municípios e DF, o objetivo é que nós aceitemos projetos e fortaleçamos esses entes federados nas áreas de fortalecimento institucional dos órgãos de promoção da igualdade racial, as políticas de ações afirmativas também é uma outra área desse edital. Os projetos devem ser inscritos no sistema de convênios do governo federal até o dia 31 de julho. O resultado da seleção deve sair em agosto. A ideia é que as propostas contribuam com a implementação do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, que tem o papel de organizar e de articular as políticas públicas sobre o tema. 4 estados e 16 municípios já aderiram ao sistema. Nesta quinta-feira, foi a vez de Andradina, cidade do interior de São Paulo. Dentro do secretariado, 18 secretariados que eu tenho, 10 secretários são afrodescendentes. Uma experiência muito importante, porque não adianta a gente somente comentar e não exercer isso na prática, né? Mas nós fizemos essa participação, essa fórmula de coisa que deu certo no nosso município, foi representado, que culminou numa primeira reeleição na história da minha cidade. Os estados e municípios que já aderiram ao Sinapir têm prioridade no acesso aos recursos públicos do edital lançado hoje. Para aderir ao sistema, uma das exigências é a existência de órgãos e conselhos de promoção da igualdade racial. Quando falamos em cultura, pensamos em teatros, museu e muita coisa boa, não é mesmo? Sendo assim, o Ministério da Cultura vai destinar mais de 13 milhões para 210 projetos culturais em diversas áreas. Os editais abrangem pontos de mídia livre, edital Cultura de Rede, de fomento às redes culturais do país e pontos de culturas indígenas. O objetivo é impulsionar os movimentos artísticos que celebram a diversidade brasileira. Gingado no corpo, ritmo de celebração afro-brasileira e a presença marcante do funk. Clima de festa no primeiro lançamento de editais de incentivo a grupos culturais em 2015. Nós estamos retomando o Cultura Viva, fizemos o trabalho de regulamentação da Lei Cultura Viva, agora nós estamos lançando os primeiros editais, nós vamos lançar outros, são um edital sobre mídia livre, um sobre rede e um para cultura indígena. Ao todo, são 13 milhões e meio de reais para incentivar 210 iniciativas culturais em todo o país. O edital Cultura de Rede é inédito na política brasileira e quer incentivar a reunião dos grupos culturais em torno de projetos comuns. Vão ser escolhidos 60 projetos, com prêmios de 50, 100 e 200 mil reais. No edital Pontos de Mídia Livre, 5 milhões de reais vão ser destinados a 80 iniciativas de comunicação compartilhada e participativa de todo o Brasil. Já para o edital Pontos de Cultura Indígena, vão ser 70 prêmios de 40 mil reais para iniciativas já realizadas ou em andamento. A ideia é promover e fortalecer as identidades e a diversidade cultural dos povos indígenas do Brasil. As inscrições podem ser feitas até o dia 18 de agosto pelo site do Ministério da Cultura. O lançamento dos 13 editais aconteceu no Complexo Cultural Funarte, aqui em São Paulo. Teve até roda de conversa entre os representantes do governo e os movimentos culturais. O Ilu Obadimin participou durante 3 anos do programa Ponto de Cultura. O incentivo foi um salto para os projetos do grupo, que leva a cultura a áreas vulneráveis. A gente pode, através desse fomento, chegar aonde ainda a cultura é
precária, onde tem poucos equipamentos, onde a gente pode dialogar, fazer o nosso trabalho, um diálogo, uma oficina com crianças, com jovens, com mulheres. Quem não for contemplado nos editais pode participar do Cadastramento Nacional dos Pontos de Cultura, que vai ser lançado em outubro. Falando ainda em cultura, quem não gosta de uma boa sessão de cinema, não é verdade? Pensando nisso, a Agência Nacional do Cinema, a Ancine, recebe até o dia 5 de agosto contribuições sobre as regras que tornam obrigatória a oferta de recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência visual e auditiva em cinemas, com recursos de legendagem descritiva, libras e autodescrição. Acompanhe mais detalhes na reportagem a seguir. No centro da tela aparece a entrada de um cinema com o letreiro iluminado, onde está escrito Cine Joia. 2 cartazes de filmes estão colados na porta de vidro. Dentro do cinema, pessoas estão sentadas assistindo a um desenho animado. É assim que você escutaria essa matéria se ela tivesse audiodescrição, que é quando o narrador relata com detalhes tudo o que acontece na tela. Esse recurso ajuda pessoas com deficiência visual a aproveitarem mais a experiência do cinema, mas ainda não é encontrado em todas as salas de exibição. O Cine Joia, em Copacabana, é um dos 4 cinemas da cidade do Rio de Janeiro que contam com equipamentos de acessibilidade para pessoas com dificuldades de ver e enxergar. Mas o proprietário da sala, o cineasta Rafael Aguinaga, explica por que não é comum encontrar sessões com esses recursos. Você tem que ter a audiodescrição, né, no caso das pessoas com deficiência visual. E você tem que ter a linguagem de Libra ou a legenda, né, por causa da pessoa com deficiência auditiva. Então, é um custo a mais, né? Você precisa disponibilizar esse conteúdo, você precisa produzir esse conteúdo. E aí eu acho que esse pode ser um dos motivos pelos quais essa política não deslancha. A Ancine publicou em 2014 uma norma que obriga todas as obras audiovisuais financiadas com recursos públicos federais a produzirem uma cópia com acessibilidade. Mas para exibi-los é preciso que os cinemas estejam equipados. Para promover isso, a Ancine está discutindo com a sociedade, por meio de uma consulta pública, regras para tornar obrigatória a instalação de ferramentas de acessibilidade nos cinemas do país. As regras propostas estão em uma análise de impacto regulatório, chamada AIR. A gente defende no AIR, principalmente, que você tenha que já existem tecnologias disponíveis que permitem isso, a possibilidade de fruição dos recursos acessíveis individualmente numa sessão comum de cinema, ou seja, num tablet, o deficiente possa ter acesso à linguagem de Libras, à legendagem descritiva e à audiodescrição. Para a gente ter uma ideia de como os recursos individuais vão funcionar, vamos imaginar que o monitor é a tela do cinema, onde está passando o vídeo original. Com o celular ligado no aplicativo da sala de exibição, eu posso escolher, por exemplo, a tradução por Libras. Assim, uma mesma sessão pode contar com um público com e sem deficiência auditiva. A proposta da Ancine é que até 2018, 100% das salas de cinema possam exibir filmes com recursos de acessibilidade. Para ajudar o setor, existem programas de isenção de impostos de importação para equipamentos de exibição, além de linhas especiais de financiamento. E essa edição do Metropolitano fica por aqui. Obrigada por sua companhia. Mais informações sobre a programação da NGT estão disponíveis no nosso site redengT.com.br. Fiquem agora com o NGT Notícias. Para você, uma ótima tarde e até amanhã.